Este programa é livre para todos os públicos. Como é bom nós estarmos juntos na presença de Deus para escutar a sua palavra que direciona o nosso caminho, a nossa vida e nos faz experimentar o progresso espiritual. Por isso que existe o programa Bíblia do Meu Dia a Dia. Uma inspiração que o nosso pai fundador, se você ainda não tem o livro, quero até incentivá-lo a comprar, porque é uma herança, é uma riqueza que o Padre Jonas deixou para nós, né? A Bíblia no Meu Dia a Dia é o nome do livro, que também é o nome do programa. Então aqui nós escutamos a palavra, meditamos, colhemos as direções de Deus e lutamos para aplicá-la. Vamos pedir ao Espírito Santo para que ele nos conduza no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Toma a palavra de Deus, essa palavra viva e eficaz, também o seu caderno para nós darmos prosseguimento ao estudo do livro do Apocalipse de São João. Anota aí o texto de hoje, Apocalipse, capítulo 9, versículos de 1 a 12. Apocalipse, capítulo 9, versículos de 1 a 12. Vamos ler o texto para meditar e depois aplicá-lo na nossa vida e também rezar com esse texto da Sagrada Escritura. E o quinto anjo tocou, via então uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo, e do poço do abismo saiu fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha, e o sol e o ar se escureceram, por causa da fumaça que saía do poço. Da fumaça espalharam-se gafanhotos sobre a terra e receberam um poder igual ao dos escorpiões da terra. Foi-lhes dito que não danificassem a vegetação da terra, nem as ervas, nem árvores, mas somente as pessoas, que não levassem na fronte a marca do selo de Deus. Não lhes foi permitido matá-las, mas sim atormentá-las durante 5 meses. E a dor que causavam era semelhante à dor da picada do escorpião quando morde alguém. Naqueles dias, as pessoas vão procurar a morte e não a encontrarão. Vão desejar morrer, mas a morte fugirá delas. Os gafanhotos tinham a aparência de cavalos preparados para a guerra. Levavam na cabeça coroas que pareciam de ouro e as caras deles pareciam rostos humanos. Tinham cabelo semelhante ao cabelo de mulheres e os seus dentes eram como os dos leões. Tinham couraças como couraças de ferro e o barulho de suas asas parecia o barulho de uma multidão de carros e cavalos correndo para o combate. Tinham caudas como os escorpiões, com ferrões, e na sua cauda estava o poder de atormentar as pessoas durante 5 meses. Tinham por rei o anjo do abismo, que em hebraico se chama Abdon, e em grego Apólio. Passou o primeiro ai, mas depois vem ainda os outros 2 ais. Estamos na sequência, do texto do Apocalipse e agora vendo a quinta trombeta e o primeiro ai. E nós precisamos perceber exatamente aqui a direção que Deus quer nos dar. Os pagãos, eles acreditavam que as estrelas eram seres divinos. Os judeus identificavam as estrelas com os anjos. Então, essa realidade está aqui referindo-se ao símbolo da realidade negativa do demônio. Assim, para os cristãos, a estrela é símbolo dos anjos, que está em Apocalipse 9:1, que significa a queda de Lúcifer, ou seja, a queda do príncipe dos demônios. Então precisamos perceber isso. E o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então, vamos perceber a queda dessa estrela como esse sinal, desse poder do mal. Ele abriu o poço do abismo e do poço, versículo 2, saiu fumaça como fumaça de uma grande fornalha e o sol e o ar se escureceram por causa da fumaça que saía do poço.
Então, essa realidade dessa grande fornalha que significa o inferno, é o símbolo do inferno, uma vez que Satanás tem o poder de abrir, né, com as chaves, abrir o poço, significa comandar, coordenar os demônios, não é? Para que eles pudessem tramar contra os homens, a fim de persuadi-los ao pecado, de levá-los assim, não é, à morte eterna. Faz alusão a uma grande perseguição e tribulação que os cristãos irão sofrer no tempo do anticristo, pois os demônios vão tramar contra nós por meio da sociedade terrena, ou seja, a cidade do demônio, a cidade dos homens, como relatava Agostinho, né? Esse sol que escurece, o ar também escurece, é a fumaça de Satanás, ou seja, os demônios que vão tramar contra Cristo, o sol e a igreja, e a partir de dentro e de fora irão agir no mundo, né, no ar, para levar a sociedade ao pecado mortal habitual, ao paganismo, às heresias. Então precisamos estar atentos a isso. O versículo 3: da fumaça espalharam-se gafanhotos sobre a terra e receberam poder igual dos escorpiões. Foi-lhes dito que não danificassem a vegetação da terra, nem as árvores e ervas, mas somente as pessoas que não tivessem na fronte a marca, o sinal de Deus, né? Então, essa fumaça do inferno que se espalha, os gafanhotos representam os demônios que irão atormentar os mundanos, né? A 8ª praga do Egito que atormentou lá os pecadores e vai atormentar nesse sentido. Eles são dotados de um poder semelhante ao poder dos escorpiões da terra. O veneno do escorpião aqui representa o veneno do demônio, a tentação diabólica, não é? O versículo 4, foi-lhes dito, né, para não danificar. Então, eles não devem fazer mal à natureza, somente aos mundanos, aos homens. O versículo 5, não lhes foi permitido matá-las, mas sim atormentá-las durante 5 meses. E o seu tormento era semelhante ao tormento da picada de um escorpião. Então, um poder limitado, né? É um poder temporal. Um tormento provocado principalmente àqueles que estarão fora da graça de Deus. Um tormento, uma obsessão, pode ser uma possessão diabólica. Os 5 meses demonstram esse poder limitado que Deus permite que o demônio tenha durante um tempo. E vai ser intenso essa realidade. 5 meses é o tempo da vida de um gafanhoto. Por isso que João coloca esse detalhe aqui. Naqueles dias as pessoas procurarão uma morte e não encontrarão, desejarão morrer, mas a morte fugirá delas. Os homens andarão à procura da morte, né? O sofrimento que atinge aqueles que se tornam escravos do demônio por meio do pecado é tão intenso que eles pedem a morte, mas não lhes será concedido isso. Os gafanhotos tinham aparência de cavalos preparados para a guerra, tinham na cabeça coroas que pareciam de ouro, os rostos deles pareciam dos seres humanos, tinham cabelo semelhante ao cabelo de mulheres, e os seus dentes eram como os dos leões. Tinham couraças como couraças de ferro, e o barulho de suas asas parecia o barulho de uma multidão de carros e cavalos correndo para o combate. Isso demonstra aí a intensidade, né, do combate espiritual que se dará nesse tempo dos fins. Quando isso vai acontecer, nós não sabemos, mas esses demônios que fazem guerra contra nós, contra os santos, pois eles não querem a nossa eterna salvação. E nós precisamos entender isso. A tentação, a obsessão, a possessão será sempre uma tentação. Essa coroa de ouro pertence ao reino de Satanás, à cidade terrena, à cidade diabólica, à sociedade dos maus, anjos dos homens maus, não é? As faces como o rosto humano indica que os demônios são seres pessoais, não é? Isso que está mostrando aqui essa realidade. O versículo 8, tinha um cabelo semelhante ao cabelo das mulheres e os seus dentes eram como os de leões. Os cabelos indicam a sedução do demônio, né? O cabelo como das mulheres, essa cabeleira da mulher, os dentes eram como de leões, indicam aqui a ferocidade, o ataque feroz, o ódio do demônio contra o ser humano. Tinham couraças, como couraças de ferro, o barulho de suas asas parecia o barulho de uma multidão de carros e cavalos correndo para o combate. Carros e cavalos correndo para o combate. Tinham caudas como de escorpiões, ferrões,
na cauda para poder causar danos às pessoas durante 5 meses. Então, indica a condição de guerreiros contra nós, a couraça. O ruído das asas, né? O ruído, a cauda e o ferrão indicam a crueldade com que o demônio vai agir. O versículo 11, tinham por rei o anjo do abismo, do abismo, em hebraico se chama Abnon, e em grego significa destruidor. Passou o primeiro ai, depois vem os outros. Então, literalmente a ação de Satanás, um anjo destruidor, em contraposição a Jesus, ao Deus Salvador. Então, nós precisamos estar atentos ao combate espiritual. E como a gente vence um combate espiritual? O combate contra o demônio não é só nos fins dos tempos, nós já travamos. Nós vencemos pela vida de santidade. O que é vida de santidade? Estar com a confissão em dia, viver os sacramentos, né? Ir na missa constantemente, rezar. Então, o chamado que Deus nos faz é esse. Qual é a mensagem? Que tenhamos uma vida intensa de oração, de vivência dos sacramentos, entre parênteses, confissão, né? A penitência e a Eucaristia, que busquemos vencer os vícios pelas práticas das virtudes, especialmente a humildade e a fé, que recorramos ao auxílio da Virgem Maria, do nosso anjo da guarda e de toda a milícia celeste. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós, vai nos ensinar Tiago. Então, diante da revelação do grande combate que nós enfrentaremos e estamos enfrentando, e nos dias finais serão mais intensos, a nossa arma é espiritual e não material, para vencer os ataques do diabo. Resista pela humildade, resista pela fé, resista pela vida de oração, resista pela busca das virtudes, em contraponto dos vícios que muitas vezes querem se instalar na nossa vida. Vamos rezar? Senhor, nós queremos fazer um propósito ainda mais intenso na presença do Senhor. Um propósito de buscar com mais decisão, com mais determinação, vivendo a fidelidade ao Senhor. Conceda-nos a graça da humildade, conceda-nos a graça de uma fé cada vez mais viva e intensa, para que vivendo na fé, na humildade, nós alcancemos a graça de uma resistência determinada contra os assaltos e ataques do maligno. Ele não pode contra os humildes, contra aqueles que depositam a sua fé, a sua obediência ao Senhor. Então conceda-nos essa graça, mas também a busca cada vez mais intensa pela vida interior, pela vida de oração, pela vivência dos sacramentos. Conceda-nos, Senhor Deus, o auxílio da Virgem Maria, do nosso anjo da guarda e de toda a milícia celeste. Dessa forma, nós sairemos cada vez mais vencedores debaixo do seu sangue preciosíssimo, de todos os ataques e insídias do maligno, e seremos protegidos nos tempos finais. Muito obrigado, Senhor, por nos alcançar pela sua palavra e nos incentivar a viver ainda mais intensamente a nossa fé, a nossa caminhada. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Essa é a grande verdade que nós devemos assumir. Posicionamento, buscar a virtude da humildade, da fé, estar em comunhão com Deus constante, e deixar com que esse Deus nos conduza cada vez mais à humildade e à fé, que será resistência a toda e qualquer ação do maligno. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.